Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como cada um de vocês tem passado, espero que todos estejam bem. Antes de iniciarmos o nosso momento de estudo, de reflexão da Palavra de Deus, eu quero trazer um breve aviso de que, através do decreto que foi anunciado no dia 30 de junho, nós estávamos então restritos a fazer os nossos cultos presenciais. Estava havendo uma discussão se poderia, se não poderia. Estávamos entre nós, os pastores, conversando das possibilidades, daquilo que o decreto poderia então estar nos ajudando para podermos ter o nosso culto presencial. Mas agora há pouco o conselheiro, o pastor Jair, ele enviou um decreto da Secretaria da Saúde do Paraná, do nosso estado, dizendo então que as igrejas, as denominações religiosas não realizassem cultos presenciais, mas que poderiam então fazer os cultos virtuais, via online, como nós fizemos na semana passada. Então, durante 15 dias, esse final de semana e o próximo final de semana, nós não poderemos ter atividade nenhuma presencialmente. No decreto que o governo emitiu no dia 30, nós poderíamos, de forma de se encontrar presencialmente, no máximo 5 pessoas, com todas as restrições, se caso fosse necessário para nos encontrar, então isso não teria problema. Mas agora, então, com este novo decreto, para agregar ao decreto do governo, do estado, então a Secretaria de Saúde definiu de que as denominações religiosas não poderiam então estar realizando cultos presenciais. Então, este é o recado, né, que eu teria primeiramente para passar para vocês. Então, no domingo pela manhã, nós não vamos ter o programa na rádio, porque todas as atividades no domingo pela manhã precisam estar fechadas, né, conforme o decreto do estado, né? Então domingo não pode ter nenhuma atividade funcionando. Então nós não vamos ter o nosso programa de rádio, mas o pastor estará aqui na igreja no domingo às 9 horas da manhã, através do Facebook da congregação Igreja Luterana Paz, transmitindo o nosso culto, e assim é o momento em que podemos estar com Ele, com o nosso maravilhoso Deus, louvando, agradecendo, orando, cantando e meditando na sua palavra. Então já fica aí desde já o convite para que você possa estar conosco domingo de manhã às 9 horas para podermos realizar o nosso culto. Então aproveite, convide outras pessoas para que também através deste momento, deste canal do Facebook, possamos então louvar ao nosso maravilhoso Deus. Ok? Muito bem, então este é o aviso que eu estou transmitindo a vocês, e agora então nós queremos convidar, através da invocação, o nosso Deus triuno para fazer parte deste nosso momento. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, presente em nosso meio, nós gostaríamos então de estar cantando um hino que no cancioneiro do Louvai ao Senhor, 195, Ide por todo mundo e fazei discípulos, né? Ou este aqui, que é o da nossa congregação, das nossas congregações, o hino 68. Por todo mundo e pregai o Evangelho.
Vamos para o nosso texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e eu quero destacar a última parte do capítulo, o versículo 17 ao versículo 38. Os versículos anteriores são as passagens do apóstolo Paulo em diversas cidades, como a Macedônia, Acaia, Troade, Mileto, e ali é relatado como o apóstolo Paulo ia passando por essas cidades, quais caminhos eles tomavam, e é claro, sempre tem aquela frase que impacta, que é justamente o anúncio do Evangelho da Boa Nova. Mas durante as passagens do apóstolo Paulo em todos os lugares, o que nos chama a atenção é o que ele fala sobre si mesmo, né? Ele fala que ele não vai poder mais ver os irmãos na fé. Ele fala que precisa se despedir, porque agora ele quer voltar. A partir do capítulo 21, nós vamos ver que Paulo vai voltar para Jerusalém. E parece que é um sentimento de que ele não vai voltar mais. E o povo por onde ele passou também sente isso, de que eles não verão mais o apóstolo Paulo. Vamos tentar imaginar uma pessoa que nós gostamos muito e que está indo embora. Esta sensação de que nós nunca poderemos mais ver essa pessoa. Pode morar numa outra cidade, num outro estado, num outro país, ou até mesmo nós podemos pensar na sua ida eterna diante da sua morte. E vamos conviver com esse sentimento de que nós não vamos mais ver esta pessoa. Que é um sentimento de que não gostaríamos de estar sentindo, e talvez nestes tempos em que estamos vivendo aí com as 110, 115 dias de pandemia, nós estejamos sentindo saudades de muitas pessoas e infelizmente nós não podemos sair de casa, nós não podemos visitar e ficamos nos perguntando: quando eu poderei ver esta pessoa que eu gosto, que eu amo, que eu estou com muita vontade de ver? Ou quando as pessoas que eu amo podem vir até mim e nós então nos alegrarmos com a sua visita? Nós não sabemos, não temos este sentimento de que nós não poderemos mais ver as pessoas, pelo menos por um bom tempo, até que tudo isso se acalme, até que isso possa fazer parte da vida normal do ser humano. E diante desta tristeza em saber de que o apóstolo Paulo não vai mais estar entre eles, o versículo 37 nos fala que todos choraram e abraçaram e beijaram muito o apóstolo Paulo, porque será a última vez que irão ver o apóstolo Paulo. Mas quando nós falamos em despedidas, que temos esse sentimento de que nós não vamos ver mais as pessoas, nós podemos nos lembrar do que as pessoas deixam para nós. O que de bom as pessoas nos deixam, que de uma certa maneira isso tranquiliza o nosso coração, de que mesmo não podendo ver ele, eu posso pensar naquilo que ele deixou para mim. Uma ação, uma palavra, um gesto, ou algo que podemos pegar. O apóstolo Paulo, ele vai ser lembrado por falar do Evangelho. E é isto que Paulo luta para que os irmãos e irmãs de todos os lugares que ele passou, eles possam se lembrar, não da sua pessoa, mas eles querem mas o apóstolo Paulo quer,
que eles se lembrem do que Paulo disse, do que Paulo ensinou sobre o Evangelho, do perdão, da nova vida, da ressurreição. E por isso, então, o apóstolo Paulo fala que esta é a sua missão. A sua vida não importa, mas o que importa é a sua missão. A missão que Deus incumbiu a ele, que vai estar relatado lá no versículo 24. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Então o apóstolo Paulo está preocupado com a mensagem que possa ser agarrada e ser ocupada nos seus corações, ao invés de sentir saudade do apóstolo Paulo. É claro que nós vamos sentir saudade das pessoas que nós amamos, e com certeza este povo vai sentir, tantos outros povos vão sentir a falta do apóstolo Paulo, vão sentir a falta da sua presença. Em outros momentos na sua carta, ele vai escrever, quando está preso, de que ele gostaria muito de estar com as pessoas, com os irmãos e com as irmãs na fé em Cristo Jesus, mas pelas suas condições, infelizmente, não pode. Mas ele continua se alegrando, porque o que dá vida e esperança é o que ele deixou para trás, que foi anunciar a boa notícia da graça de Deus. Isso é que o apóstolo Paulo deixou para trás, é isso que eles querem, que o apóstolo Paulo quer que as pessoas se lembrem, né? De que Paulo foi importante para eles, que foi Paulo quem levou, junto com outros discípulos que levaram esta boa notícia da graça de Deus, para que a vida das pessoas fossem transformadas e essas vidas pudessem ter um rumo totalmente diferente. Se havia uma vida perdida, sem sentido, agora tem uma vida totalmente diferente, uma vida com um sentido, com um propósito a ser realizado. Mas mesmo assim, esta grande palavra, esse grande consolo, esta grande vida que o apóstolo Paulo está deixando para que as pessoas se lembrem, o apóstolo Paulo continua se preocupando também. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer no versículo 19 que ele fez o seu trabalho como servo do Senhor, com muita humildade, com lágrimas, porque em todos os lugares ele sofreu perseguição, ele quase foi morto. Se nós olharmos para tudo que nós já estudamos, a igreja sofreu muito, mas nunca deixou de anunciar o Evangelho. E no versículo 20, eles vai dizer assim: vocês também sabem que eu fiz tudo para ajudar vocês. Esse empenho de poder ajudar, de anunciar aos judeus que eles pudessem se arrepender dos seus pecados, porque ainda muitos, mesmo com suas conversões, e eles parece que sempre ficavam na dúvida, porque eles gostavam de ser guiados muito pela lei, e agora vem o Evangelho, e agora então os judeus ficam meio que em cima do muro, e muitos, como nós vimos, sempre buscavam fazer um cerco com o apóstolo Paulo, como os fariseus gostavam muito de fazer com Jesus. E aí então, o apóstolo Paulo, ele disse que diante do seu trabalho, ele não vai ser responsável pelas pessoas que perderem a vida eterna, porque ele lutou, ele ensinou, ele disse, ele orientou, ele mostrou o caminho, ele procurou levar as pessoas ao arrependimento dos
dos pecados. Mas se cada um não cuidar da sua fé, da sua vida, sobre a orientação de Deus, ele não pode ser responsável, porque ele ensinou, ele guiou, tudo que esteve ao seu alcance ele fez. O apóstolo Paulo não pode salvar as pessoas. Quem salva é Cristo, mas as pessoas precisam ter interesse em buscar o caminho do fortalecimento, o caminho que leva à paz. E isso nós precisamos diariamente da orientação do Espírito Santo. E é por isso que ele fala que ele volta para Jerusalém, no versículo 22, e no capítulo 21 isso vai acontecer, porque ele fala que ele precisa obedecer ao Espírito Santo. Mesmo que ele sofra e viva em prisões, como vai dizer no versículo 23, mas é o Espírito Santo quem está orientando ele a voltar a Jerusalém. E muitas vezes, pela palavra de Deus, o Espírito Santo fala a nós, mas, infelizmente, nós não damos muita atenção, muita bola para o que a palavra de Deus está nos dizendo. E por isso, vem a reflexão: você não sente saudade de Deus? Você não sente saudade da sua palavra? Será que você vive como os discípulos viveram, sobre quando não conseguem anunciar a palavra, parece que algo queima dentro do coração deles, como aconteceu com Jeremias, como aconteceu com 2 homens que caminhavam com Jesus, quando Jesus ressuscitou, e Jesus começou a falar sobre as Escrituras Sagradas, e quando esses 2 homens estavam jantando, e Jesus então desapareceu, eles disseram: quando esse homem estava falando, será que a palavra de Deus não queimava dentro do nosso coração? Isso pode ser um sinal de que nós não estamos com saudade de Deus, da sua palavra, das suas promessas, se nós não sentimos o nosso coração. Bem, um momento para podermos refletir. Se nós sentimos saudades, que tipos de sentimento nós sentimos saudades das pessoas? E por que nós deveríamos sentir saudades de Deus? Porque nós somos falhos, nós erramos, nós gostamos de viver longe de Deus. Muitas vezes as nossas decisões não nos levam para perto de Deus, por outro lado, nos levam para longe de Deus. Nós esquecemos de colocar as nossas dificuldades e as nossas grandes decisões da vida aos cuidados de Deus. E isso mostra que nós precisamos então, cada vez mais, a ajuda, o auxílio do Espírito Santo para que nos mova, nos ilumine, nos santifique, para que possamos continuar com esse fervor dentro de nós pela palavra de Deus. Porque é a palavra que nos anima, que nos alimenta. E se o alimento é algo que sustenta o ser humano, a água, por exemplo, que é algo fundamental para o corpo do ser humano, a palavra de Deus diz que Jesus é a água da vida. Se nós não bebermos da fonte da água da vida, nós vamos morrer. Se nós não bebermos água, nós vamos ter consequências do nosso corpo, nós vamos sofrer com isso. Se nós não vivermos nesta fonte da água da vida, que é Jesus, nós poderemos também viver longe de Deus e, infelizmente, viver o resto da nossa vida na condenação eterna. Então, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, da mesma forma que o apóstolo Paulo, ele quer que ele seja lembrado, mas principalmente ele quer que as pessoas lembrem da boa notícia da graça de Deus que ele levou e que transformou muitas vidas até aqui. Deus também espera que esta sua graça que vem sobre nós de forma diária possa também fazer com que nós possamos nos lembrar dele, sentir saudade, sentir que nós queremos nos encontrar com ele. É claro que queremos estar aqui em nossa casa, no culto, de forma presencial.
Mas isso não significa de que, de forma como nós estamos realizando, de forma online, nós não podemos estar conectados juntos com o nosso Deus. Isso também é uma forma de podermos estar convivendo com o nosso bondoso Deus, sentindo saudades, podendo cantar, orar, né, e continuar fazendo as nossas atividades e, é claro, continuar levando Cristo para todos, como no início nós cantamos, né? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Precisamos falar desta graça de Deus, que é o perdão, a vida e a salvação. E que assim então possamos sentir motivados diante desta palavra e continuar buscando esta palavra de Deus, porque nós sentimos muita saudade. Então, se não for de forma diária, nós vamos ter grandes prejuízos em nossa vida. Mas espero e desejo e oro por cada um de vocês que o Espírito Santo possa continuar agindo na vida de vocês, conduzindo para que vocês possam ter forças em buscar este conforto e esta alegria através desta maravilhosa palavra que está em nossas mãos. Que Deus possa nos abençoar hoje e eternamente. Amém. Quero